Astronomia significa lei das estrelas. Ela se ocupava de leis matemáticas e geométricas que buscavam explicar as posições e movimentos dos astros no passado. Mas é claro que nos dias de hoje a astronomia é muito mais do que isso. A astronomia moderna abrange uma sofisticada gama de especialidades e os seus desafios são verdadeiramente astronômicos. A astronomia nasceu com o próprio ser humano que possivelmente olhava as estrelas e se perguntava o que eram aqueles pontos brilhantes no céu. Ela foi praticada por povos de todos os lugares e tempos, dos observatórios mesopotâmicos, conhecidos como zigurates, até as pirâmides astecas na América, passando pelas orientações das construções indígenas no Brasil Central e chegando ao Observatório da Montanha Púrpura, na China. As primeiras astronomias faziam medidas de ângulos no céu. As mesmas técnicas de medida eram úteis na Terra porque serviam para calcular áreas de terreno cultiváveis, estabelecer calendários e serem aplicadas em construções. Até hoje, as medidas angulares no céu são importantes e essa área é conhecida como astronomia de posição ou astronomia fundamental. Os movimentos dos astros foram estudados pela mecânica celeste, que por sua vez deu seus primeiros passos a partir do trabalho de referência do físico Isaac Newton no século XVIII. Os movimentos dos planetas e satélites, estrelas e suas companheiras em sistemas binários ainda ocupam os investigadores com modelos mais complexos e sofisticados. Em finais do século XIX e início do século XX, surgiram os modelos físicos para entender as radiações que vinham das estrelas e as explicações contemporâneas sobre o nascimento, a vida e a morte das estrelas. Nascia a astrofísica, ou a física estelar, e depois a cosmologia, que se ocuparia de estudar o surgimento e evolução do universo. A ciência se tornou uma produção mundial, centrada nos países europeus e nos Estados Unidos da América do Norte, principalmente no período pós-Segunda Grande Guerra. Para irmos além das referências clássicas e privilegiar a nossa visão no hemisfério sul, invertemos a posição do globo, porque na astronomia, norte e sul, em cima e embaixo, dependem muito de onde estamos vendo. E olhar é matéria-prima da astronomia. Algumas das mais belas imagens obtidas pelos satélites e observatórios em Terra e fora dela estão hoje em todos os lugares. Aprendemos muito com Marte, nosso alvo para viagens dos seres humanos. Descobrimos água na Lua, possibilidades de desenvolvimento da vida em lugares inóspitos. Vimos até mesmo mais e melhor a Terra. O telescópio espacial Hubble e o telescópio Spitzer inundaram a internet de imagens maravilhosas de dentro e de fora do nosso sistema solar. Vimos detalhes de nebulosas, aglomerados, galáxias. Um espetáculo de cores verdadeiras e paletas montadas especialmente para conferir cores em partes do espectro em que não enxergamos nada. A astronomia do invisível, com as ondas de rádio seguidas do ultravioleta, o infravermelho e os raios-x, entre outros, também seguiriam os passos dos satélites e sondas lançadas para fora do nosso planeta. Astronomia galáctica para tratar da nossa galáxia e extragaláctica para as outras. Astronomia do meio interestelar, intergaláctico, história da astronomia são apenas algumas divisões. Desnecessário dizer que essa ciência se sofisticou muito e desde os telescópios amadores até os maiores olhos ou extensões dos olhos humanos espalhados pelo planeta e fora dele, há divisões e subdivisões. O ano-luz pode parecer uma medida de tempo, mas é uma das formas mais usuais que a astronomia tem de medir as distâncias. Como a velocidade da luz é considerada constante, o tempo em que ela percorre um determinado comprimento define uma dada distância. Podemos falar também em horas-luz, minutos-luz, segundos-luz.
A luz que vem do Sol leva perto de 8 minutos e meio para chegar até nós. Por isso, dizemos que o Sol está a cerca de 8 minutos e meio luz da Terra, o que equivale a uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A luz que vem do Sol, depois de refletir na superfície do nosso satélite natural, chega até nós em pouco mais de um segundo. Quando olhamos a Lua, estamos vendo uma imagem com pouco mais de um segundo de atraso. O valor utilizado atualmente como referência para a velocidade da luz é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Isso seria suficiente para dar cerca de 7 voltas e meia em torno do equador da Terra em um segundo. Com essa velocidade, a luz percorre em um ano algo em torno de 9,5 trilhões de quilômetros. Eis aí o ano-luz. Os números são impressionantes. A gente fica se perguntando como os cientistas chegaram a eles. Foram vários os caminhos percorridos e alguns deles astronômicos. Em meados do século XVII, o astrônomo Olaus Rømer acompanhava os movimentos do satélite Io, uma das luas do maior planeta do Sistema Solar, Júpiter. Ele percebeu que o tempo em que Io desaparecia ou ficava eclipsado por Júpiter variava, dependendo da distância em relação à Terra. Quando a Terra ficava mais perto, o tempo que Io permanecia oculto era menor, e quando estava mais distante, o tempo de eclipse era relativamente maior. O intervalo de tempo para a ocorrência dos eclipses não deveria variar. O que mudava era a distância da Terra em relação a Júpiter. O tempo que a luz demorava para andar essa distância foi obtido por Rømer e estima-se, usando seus dados, um valor superior a 200 mil quilômetros por segundo para a velocidade da luz, que é inferior ao valor atual. Muitos afirmavam na época que a velocidade da luz era infinita, e esse experimento colaborou para argumentar contra isso. Outras determinações da velocidade da luz ocorreram com o tempo. Hoje, aplicando novas técnicas como as que usam lasers e interferômetros, a precisão aumentou muito. Agora dizemos, por exemplo, que Betelgeuse, a mais brilhante estrela da constelação de Órion, onde estão as Três Marias, está a cerca de 500 anos-luz de nós. Essa luz avermelhada que vemos hoje saiu de lá quando os navegantes europeus viram o seu primeiro pôr do sol aqui nas Américas. Isso tudo tem uma implicação. Olhamos sempre para o passado, especialmente quando olhamos para o céu, para as estrelas, para as galáxias. As estrelas que vemos possivelmente não explodiram ou desapareceram enquanto vemos sua luz, como alguns afirmam. Mas não sabemos o que está acontecendo lá agora, lá, que fica a tantos anos-luz de distância. Isso jamais poderíamos saber instantaneamente, porque a velocidade da luz é finita. Big Bang foi o nome dado a um provável evento que ocorreu há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás, segundo os nossos modelos atuais. De um modo mais amplo, ele representa uma teoria que explica a origem e o desenvolvimento do universo. Apesar da expressão Big Bang ser traduzida como grande explosão, a coisa toda é um pouco mais complexa, porque o espaço e o tempo também surgiram nesse evento. A expansão do universo não se deu como uma explosão comum. Os primeiros instantes de existência do universo foram fundamentais para o seu desenvolvimento e ocorreram de uma maneira muitíssimo rápida para os nossos padrões de medidas de tempo. Logo depois do Big Bang, seguiu-se uma curta, mas significativa inflação com aumento rápido do tamanho do universo. Inicialmente, aconteceu uma era de radiações, seguida por uma era de dominação da matéria. O universo se expandiu e começou a resfriar, mas com 1/10 de segundo de existência, ele tinha ainda uma temperatura equivalente a 1 trilhão de graus. Foi a partir daqui que surgiram as partículas que resultaram depois nos átomos de hidrogênio e hélio. Já estávamos pelo 3º minuto de vida do universo. Depois disso, o resfriamento continuou e a rapidez das transformações diminuiu.
mas com 380 mil anos de vida, a temperatura ainda era de milhares de graus. Um mapa das radiações desse período mostra como a energia se distribuiu de uma maneira relativamente homogênea. Os átomos formaram grandes massas gasosas e delas surgiram as primeiras estrelas, galáxias e as grandes estruturas do universo. O Sol, nosso planeta, e outros do nosso sistema solar só se formaram quando o universo tinha uns 9 bilhões de anos. Somos bem mais jovens do que o Big Bang. Os cientistas que lançaram a ideia do universo em expansão imaginaram que ele se transformava em ritmo constante, desde o seu início. Em 1998, observações mostraram que essa expansão é acelerada, só explicada com a existência de um tipo de matéria e de energia chamadas até agora de matéria e energia escuras. Não temos certeza de que a teoria do Big Bang seja verdadeira ou definitiva. Há outras teorias em discussão, com argumentos e experimentos sendo realizados que podem alterar os caminhos da ciência. Nossa existência corresponde a frações diminutas do tempo na evolução do universo. E o máximo que podemos fazer é arranhar os bilhões de anos de herança que temos e ainda continuarmos a nos perguntar de onde viemos e para onde vamos afinal. As constelações reproduzem no céu o imaginário de muitas culturas. Uma constelação é um arranjo de estrelas ao acaso que representa uma figura com algum significado simbólico. Uma constelação também pode corresponder a uma região escura ou clara do céu, associada a uma imagem, principalmente dentro da Via Láctea. Uma das constelações mais conhecidas entre nós é a do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul fica numa área muito rica para a contemplação do céu, onde encontramos várias estrelas e uma região ora mais clara, ora mais escura na Via Láctea. Bem aqui, ao lado da cruz, fica uma mancha mais escura. O povo criativo apelidou essa área de Saco de Carvão. Se pudéssemos viajar para o rumo do Cruzeiro do Sul, veríamos a cruz se desmanchar. Não há necessariamente nenhuma relação de proximidade física entre as estrelas de uma constelação. Essa estrela na base do Madeiro Maior, a mais brilhante desse conjunto, conhecida como Estrela de Magalhães, está a cerca de 359 anos-luz de nós, enquanto essa intrometida aqui, que ganhou o apelido por atrapalhar a perfeição da cruz, está perto de 59 anos-luz de nossos olhos. O Cruzeiro do Sul é uma constelação pequena e fica próxima de outra que ocupa uma área bem maior e representa a figura mitológica de um centauro, uma fusão imaginativa de homem e cavalo. As estrelas que representam suas patas fazem parte de uma constelação de fundo negro. Elas são os olhos de uma jaguatirica para algumas etnias de índios brasileiros, ou os olhos de um puma, ou da nossa sussuarana para povos antigos da América Andina. Só mesmo quem vive em lugares sem poluição luminosa e está acostumado a conviver com animais desse tipo poderia criar constelações assim. Numa noite brilhante de verão, no nosso céu virtual, viajaríamos para o oeste em busca da constelação típica desta estação aqui no Hemisfério Sul. Vejam só que ali estão as Três Marias. Pois é, elas fazem parte de uma grande constelação que representa a figura de um caçador, a quem os gregos antigos deram o nome de Órion. Esse é um bom exemplo da variedade de cultura simbolizada no céu. As Três Marias, tão famosas, ou os Três Reis Magos em alguns lugares de Portugal, se transformam no cinturão de um gigante caçador para os gregos antigos e no cabo de uma enxó para índios amazônicos da etnia tucano. A União Astronômica Internacional aproveitou a tradição das constelações criadas pela cultura greco-romana para dividir o céu em 88 áreas com fronteiras bem estabelecidas. Elas são as constelações oficiais para os astrônomos.